Ai, 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 ai. Bom dia, gente. Tudo bom? Tá, tudo bem, vou relaxar. Não estamos na Rússia! Não estamos na Rússia, mas essa aula quase podia ter sido lá. Sabe por quê? Porque a gente vai falar desse assunto maravilhoso para vocês. Aqui na tela, ó, abstracionismo. Pode soltar que aqui é João Pessoa mesmo, tá calor, o calor é danado, inclusive, viu? Mais ou menos, né? Tá chovendo aqui fora. Ó o barulhinho da chuva. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados alunos do 6º ano. Bora começar mais uma aula de artes? Bora! Então, segue comigo que hoje o assunto vai ser lindo, porque a gente vai falar de um assunto muito maravilhoso da história da arte, que é o abstracionismo. E que está onde? Está na nossa página 29 do nosso livro de artes. Pois é, vamos acompanhar então. Pega o seu livro de artes, já nesse exato momento, para a gente poder acompanhar um pouquinho do que foi esse movimento tão maravilhoso que aconteceu e que iniciou lá na Alemanha, né? E depois a gente vai falar de um artista que é de Moscou, por isso que eu vim aqui toda preparada e conhecer um pouquinho mais desse movimento. Viu? Vamos lá? Bom, abstracionismo. Deixa eu até me preparar aqui, ó. Tô aqui com o meu álcool em gel, tá? Achava que eu não tô com o meu álcool em gel. Tô aqui na minha mesa, no meu ateliê. E vou falar um pouquinho para vocês desse movimento. O abstracionismo, ele vai começar, surgir no mundo em 1910, diretamente século XX, século XX, 1910, inicia esse movimento chamado abstracionismo. Mas o que é isso, professor? O que é o abstracionismo? Gente, o abstracionismo é quando o desenho, a pintura, não tem uma forma figurativa. Ela tem uma forma definida, as figuras são colocadas de forma concreta. Ela vai trabalhar com uma outra percepção, o desenho e a pintura, que não tem compromisso em retratar a realidade. É onde vai iniciar também um período, que é um novo período, que são as vanguardas. Pois é, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso lá na frente, mas a gente já falou do impressionismo, lembra? Todos esses ismos fazem parte dessas vanguardas, que é quando rompe com a realidade. E aí os pintores começam a pintar obras a partir do quê? Das suas emoções, daquilo que pensa, daquilo que sente, de formas variadas. E o abstracionismo, ele seguiu duas vertentes que a gente vai falar também, muito interessantes. Então, a forma de não precisar ter, por exemplo, uma figura para representar os sentimentos, trouxe um sentimento do quê? De liberdade. Então, os artistas começaram a sentir mais de liberdade nas suas expressões, em desenhar de forma mais livre, né? Então, dessa forma, vai nascer dois tipos de abstracionismos, que é o abstracionismo informal, que esse abstracionismo informal, ele tem muito a ver com as sensações, com os sentimentos. Então, o artista, por exemplo, ele está lá no ateliê, que nem eu estou aqui, né? No meu ateliê, no meu espaço. Aí eu vou querer desenhar, eu vou querer pintar. Pego minhas tintas, pego o pincel e olho para a chuva caindo, fazendo esse barulho sobre o telhado.
escorrendo sobre a calçada, vendo ela passando pelo asfalto. E aí eu posso pintar, não de uma maneira real, mas eu posso pintar aquilo que eu estou sentindo agora, com essa chuva caindo. De uma forma talvez até bem aleatória. Então, um pintor que retratou muito bem isso e que talvez foi o precursor, talvez não, ele foi o precursor no abstracionismo, foi o Kandinsky. Pois é, ele é de Moscou e ele, desde pequeno, ele sempre se interessou na pintura. Desde que ele tinha a idade de vocês, ele já tinha a habilidade de ser um pintor, um desenhista, né? Mas aí ele acabou seguindo outros caminhos, ele foi pro direito, ele estudou. Só que não adianta, né, gente? Quando a gente sente aquilo dentro do coração da gente, não adianta, porque aos 30 anos ele decidiu se voltar completamente para o mundo da pintura. E uma das coisas que influenciou bastante o Kandinsky a pintar era o quê? Olha aqui as pinturas dele, as obras dele, ó. Você tá vendo? Inclusive, a gente já fez uma pintura baseada na obra do Kandinsky. Não é? Lá nos nossos primeiros trabalhinhos do nosso livro. Ele se inspirou muito na música para pintar, né? Então, a música, ela, principalmente a música clássica, né? E depois veio surgir a música abstrata, que é uma música que tem uma variedade de tons, melodias, que tem uma ressonância variável, que dá uma liberdade para o pintor pintar aquilo que está sentindo por dentro. Então, Kandinsky, ele fez isso durante toda a sua vida, né? Até os 78 anos, quando ele parou realmente de pintar, porque, né, ele acabou encerrando a jornada da vida dele, basicamente, no interior, e ele atravessou 2 guerras, inclusive, viu, gente? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ele foi professor da Bauhaus, que é uma escola de pintura, uma das primeiras escolas de pintura da Alemanha, que era também de arquitetura e designer. Ele e outro pintor que também foi muito importante para esse tipo de abstracionismo informal, que foi o Paul Klee. Também deram aula, foram professores da Bauhaus. Olha só que chique! Pois é. E aí a gente tem um outro abstracionismo que ele é mais centrado, ele é mais geométrico, ele é mais formal, que é o abstracionismo geométrico. Ele já não mexe tanto com as emoções, ele vai mais pro lado racional. Então ele aproveita para usar as réguas, olha aqui, ó, para quem gosta de geometria, para quem gosta de lidar, né, com desenhos mais precisos, e esse vai se dar muito bem com abstracionismo formal, que é esse abstracionismo geométrico, aonde as formas, elas são muito importantes para o desenho. Não é nem tanto fazer com que o público sinta uma emoção, mas fazer mais que o público pense nas variedades da geometria, onde que ela pode chegar de uma forma mais racional. Quem é um dos precursores desse tipo de abstracionismo é aquele pintor Mondrian, que tem muitas pinturas dele espalhadas por vários lugares do mundo, né? E no Brasil, se em 1910 começou na Europa o abstracionismo, em 1940 é quando chega no Brasil. E aí vai se estender até os dias de hoje, muitas formas abstratas dentro da pintura. Muita gente se identifica dentro do abstracionismo, né? Inclusive, olha, até separei aqui um material maravilhoso que eu vou estar passando vários pintores para vocês. Aqui, ó, os pintores geométricos. Passando aqui na tela. Uou! Que demais!
Então, galerinha, é isso que eu vou falar para vocês. Se preparem, porque a nossa próxima aula síncrona vai ser um exercício de pintura. E aí eu vou pedir para vocês estarem com as mãos preparados e com o coração e com a cabeça para nossa próxima aula, que vai ser com o professor, a aula síncrona. Então, esteja com uma régua, pegue lápis de cor, giz de cera, canetinha. Pode também estar com o livro na mão, porque a gente vai usar aqui, ó, a nossa página 31 para poder estar fazendo o nosso desenho. A gente vai fazer na nossa aula juntos a página 31, tá bem? Na nossa aula, nosso encontro remoto síncrono. Então é isso aí. Isso é um pouco para vocês conhecerem mais o abstracionismo, que é uma liberdade maior dentro do mundo da pintura. E é esse caminho que a gente vai seguir durante um tempinho aí do 6º ano, conhecendo um pouco a jornada desses pintores. Usem álcool em gel, não esqueçam da máscara se caso precisar, tá bom, gente? E se caso vocês precisarem, se a temperatura baixar, como baixou na Alemanha ou em Moscou por esses dias, pegue uma manta, vai para baixo do cobertor e liga a TV e assiste um bom filme. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau! Nossa, tá muito quente. Foi só cerinha. Tchau, gente. Até a próxima aula. Fui!